como o Exu entrou na minha vida. Eu acho que todo mundo tem uma passagem, né, geralmente com o Exu, né? Seja o nome de Exu ou seja outro nome, mas as pessoas têm. Às vezes elas sabem, às vezes não sabem, às vezes têm consciência, às vezes não têm, mas tem. Não é porque tu não tem consciência, tu não conhece, que aquilo não está acontecendo. Então, eu, como já disse em vídeos anteriores, dia 2 de 2 de 82, o meu corpo foi aberto por um espírito sofredor. Daí, eu fiquei andando, buscando, meu pai buscando casas espirituais, casas, pessoas para me ajudar, mãe de santos, pai de santo, espiritualistas, um monte de pessoas relacionadas com este meio para me ajudar, que ele conhecia. E eu fiquei uns 4 anos assim, mas chegou um dia na casa da Mãe Teresa do Oxalá, de Oromilaia, que ela disse, Miranda, ela dizia Miranda, que era o nome do meu pai, sobrenome. Miranda, se tu tem que fazer, essa menina tem que fazer chão. Né? Qual era o objetivo do chão? Fechar o Eledá para parar de entrar tudo que era... Eu tinha máquina aberta, corpo aberto, corpo de médium. Eu era um médium, sou um médium, cavalo de santo, cavalo de egum, cavalo de espírito, cavalo de tudo. Aí o meu pai quis conversar comigo para eu ir pro chão. Aí começava outra guerra, que era saber, outra saga, que era saber quem era o dono da minha cabeça, ou quem poderia minha cabeça ser dada. E ia se jogando o búzio, tá? Ia se jogando o búzio nas casas, só que não respondia o búzio dentro da guia imperial. Os santos não respondiam. E aí, ou respondiam, mas não respondiam dizendo que pegavam a minha cabeça, que me pegavam como filha, como dono da minha cabeça. Que, na verdade, a minha tia dizia Eledá. A Teresa também dizia o Ori, que é o meio da cabeça da pessoa. Daí, me lembro que a gente foi no pai Ivo do Ogum, e a minha tia perguntava, ela é filha do Ogum? Porque a minha tia tinha muito, ela era do Bará, e puxava muito para o lado do Ogum. Ela queria do Ogum, ela era apaixonada pelo Ogum, ela gostava do Ogum. E aí ele dizia que respondia ao povo da rua para mim. O Ivo do Ogum dizia, não, é o que responde ao povo da rua. O povo da rua não responde para Ogum, não responde para Ogum. Aí Teresa Padilha jogou e disse, responde o Ogum com a mãe Iemanjá. O Ogum com a Iemanjá. Aí começou a outra guerra, mas Ogum não pega com a Iemanjá é mãe, Ogum é filho. O Juntó, como dizia minha tia Ada, o Juntó tem que ser marido e mulher, como Ogum e Iansã, como Oxalá e Iemanjá, como Xangô e Oxum, como Bará e Iansã, né, que tinha que ser o Juntó. E o meu Juntó, ela dizia, não, é o Ogum na cabeça e Iemanjá no corpo. E aí os pais de santo, né, os que realmente conheciam a religião e que já eram antigos, eles diziam, o melhor, sempre diz, era dar para o Oxalá. Porque quando nenhum santo, que dá muita briga, ou nenhum santo responde dentro da guia imperial, eles dão para o pai Oxalá, porque o Oxalá é pai de todos. Encerra o problema. Tá a equação feita. Só que o que aconteceu?
No meu caso, a Tereza Padilha diz que se me desse pro Oxalá, eu ia ficar muito parada. Ela disse que eu ia ficar assim, muito, muito parada, segundo ela. Então, ela disse que o melhor, então, era para dar para Iemanjá, para o Ogum com Iemanjá. Aí, nesse meio tempo, e vai, e discute, confirma numa casa, e confirma noutra, e a minha mãe foi lá na Tereza e disse que eu estava muito braba, quebrando as coisas dentro de casa, brigando, me atacando, me estressando. E aí ela disse assim, tá louca. Então tá louca. Nunca, porque eu sempre fui quieta, sempre fui quietinha, sempre fui de não falar muito. E aí, de repente, começou, desde que eu incorporei dia 2 de 2 de 82, eu comecei muito falante e muito agitada. E não dormi, não tinha paz de espírito. E a minha irmã estava até fazendo, já estava no 3º ano de medicina. E ela dizia, pai, interna, bota numa clínica. E não precisou. Eu mesmo fui no psiquiatra, eu mesmo fui, era o doutor Gilberto Vancos que tinha na Policlínica Militar. Eu mesmo fui, com meus pezinhos, saber para dele o que eu tinha. Né? E aí ele disse que o meu problema até era cultural, porque eu trazia de herança a cultura da minha família. Né? E como eles dizem, né, e dão remédio para bipolaridade, né? E que ele disse que eu não era esquizofrênica, né? Porque quem escuta vozes, e eu escutava, quem vê coisas da maneira que eu escutava, que foi assim um turbilhão, ele achou que podia ser esquizofrenia, mas ele disse que eu não fechava com o diagnóstico de esquizofrenia. Então, o pai decidiu, porque estava a minha vida muito tumultuada, eu casei, separei, não dava certo, as coisas estavam tudo. Eu tinha a Gabriela, que é a minha filha mais velha, ela aí tinha 3 aninhos, e aí eu decidi que eu queria ir para o Rio, morar no Rio, e então o pai disse, o negócio, eu queria fazer o chão, porque a Tereza disse que se fizesse o chão, que eu ia me acalmar, e que não ia ter problema nenhum, e que eu não ia de novo voltar à vida normal. Quando eu fiz o chão, a minha tia tinha me falado que eu tinha Ogum. Eu, quando fui já casar, a minha avó já tinha me dito que eu era do Ogum. Que eu nunca deixasse trocar minha cabeça. Só que eu não entendia, né? Sabia que era São Jorge, mas só isso, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu fui no dia que eu fui pro chão, foi o meu pai, a minha mãe, a Tereza, e tava o filho dela e tudo. E eu disse, eu não quero ir para Iemanjá, eu não quero ir para Iemanjá, porque a minha mãe falou que eu tava com essas crises, e a Tereza disse, então, quem é que manda na loucura? Quem é que é a dona do pensamento? Quem é que acalma? É Iemanjá. Então, vamos botar ela para Iemanjá, encerrar a história de Ogum. Aí eu digo, não quero ir para Iemanjá, porque a minha tia disse que eu sou filha do Ogum, a minha avó disse que eu sou filha de Ogum, que eu nunca deixasse trocar minha cabeça do Ogum, e queria o Ogum. Só que a minha avó era de Umbanda. O Ogum que ela me mostrou era de Umbanda. E a minha tia estava cruzando as linhas, porque ela estava dizendo que eu queria que me botasse no Ogum da nação. Mas a minha avó dizia que eu era o do Ogum na Umbanda.